Muito boa noite a todos e todas que estão aqui nessa nossa, eu acho que é a sexta aula, se não me engano, do nosso curso, ou quinta aula. Eu estou aí entre esses dois números. E hoje a gente tem a ilustríssima presença, professor Lorival Andrade Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu já vou começar apresentando o Lorival, porque assim, o Lorival foi uma das pessoas, ou foi a pessoa, o professor, que em 2017, ele não só me recebeu na universidade, quando não sei se você lembra disso, Lori, a gente tomou um café na Colombo, aqui no Rio, mas também quando cheguei na UFRN, ele me mostrou o acervo da Cordelteca, me mostrou os cordéis, eu já falei isso no artigo que eu publiquei na revista Fênix, de 2020, esse percurso, né? Então, assim, Lorival foi muito importante nesse início, porque ele foi muito generoso em me apresentar essa pesquisa. Eu lembro que ele falou assim, não quero saber disso não vou pesquisar esse tema não. Então, se você quiser dar uma olhada nisso aí, você vai. E esse jeito, assim, dele foi o que marcou o início, né? E eu peguei isso e falei, não, eu vou estudar, porque esses cordelistas me provocaram, né? Que antiguidade é essa que esse pessoal está falando? Quem é Lorival? Lorival, ele é a banda de um homem só, né? No que se refere à arte, a estudos de cultura popular. Então, Lorival, ele tem uma formação em história, mas ele é ator, ele é diretor de teatro, ele tem uma trupe, né? Ele tem uma companhia teatral, ele coordena, enfim, dirige, eu não sei falar isso direito, sabe, Lori? Mas ele dirige a Trapiá, que é premiada, que tem documentários, que tem filme, que tem peças belíssimas sobre o universo sertanejo. Paralelamente a isso, o Lorival é professor também do programa de pós-graduação em História, com ênfase em História dos Sertões, que é o programa em que eu me vinculo na UFRN, professor do Departamento de História, e ele tem uma pesquisa muito densa, muito importante sobre cordéis nordestinos, sobre cordelistas nordestinos. Inclusive, acho que é bacana, Larissa, falar um pouco desse teu projeto atual, né, de extensão, que tem esse mote, né, que é ouvir o cordelista. E Lorival hoje, a presença de Lorival hoje para a gente é um presente, porque até aqui tem esse curso, né, um mini curso dedicado à literatura de folhetos e a pensar isso para pesquisa e ensino em história, e também para pesquisa em história antiga, ensino em história antiga. A gente viu o cordel, sabe, Lori, sobre diversas frentes, assim. A gente viu no contexto do ensino de história, a gente pensou em ensino de história, pensou o lugar do cordel ali, pensamos também o cordel na pesquisa, em estudos de recepção e usos do passado, para pensar a antiguidade clássica ali. E a tua presença hoje é bacana porque ela coloca a gente num outro lugar, né? Que é pensar o cordel a partir de um outro horizonte de pesquisa, que são os estudos sobre histórias dos sertões. E quão fértil é essa pesquisa, essa possibilidade documental, né, o cordel enquanto documento histórico, para os estudos sertanejos. Então, assim, seja muito bem-vindo, meu amigo, que a gente tenha uma noite memorável, eu já sei que será, e a casa é sua, fique muito à vontade. Eu vou fechar o meu microfone e a minha câmera para a gente deixar a chamada mais leve, e aí eu vou cuidar ali do nosso chat, tá bom? Obrigada por você estar aqui. Boa noite, Airã, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer enorme, quero agradecer muito ao convite da Airã, de poder conversar um pouquinho sobre cordel, sobre essa trajetória do cordel no Nordeste e, obviamente, no Brasil. Agradecer muito a apresentação que a Airã fez, não é? Eu sou um professor que atua nas artes há muito tempo, não é? Na verdade, eu fui fazer história por conta do teatro, não é? E não ao contrário. O teatro me fez ir para a história. Tenho muito orgulho de ser professor do nosso departamento, especificamente, e do nosso programa de História dos Sertões, o único, não é? No Brasil, com essa área de concentração, História dos Sertões. Eu falei para a Airã que acabei de chegar
da seleção, eu estou na banca de seleção do mestrado desse ano, para a entrada ano que vem, estávamos nas arguições dos nossos candidatos. Agora, cheguei correndinho aqui em casa para a gente não se atrasar, não é? Então, agradeço muito tanto a Irã quanto a presença de todos aqui. Estou vendo aqui ex-alunos, estou vendo aqui alunos que são meus alunos agora, neste período, aqui na universidade, e, obviamente, de outros lugares, todos, não é? Que estão por aqui. Bom, eu queria iniciar, Irã, eu comentei que eu não fiz nenhuma preparação de slide, eu prefiro realmente transformar isso numa conversa, não é? Com algumas impressões que eu tenho sobre o cordel, não é? Eu quero fazer essa trajetória também, sabe, Irã? Que eu acho importante, como é que eu cheguei nos cordéis, né? Eu sou de Santa Catarina, né? Eu sou do sul do Brasil, e cheguei em Caicó em 2009, fiz o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passei no concurso e vim morar aqui em Caicó em 2009. E logo nos primeiros dias que eu estava aqui, eu passei numa das coisas principais de Caicó, a Avenida Seridó, e lá tinha uma cigarreira, né? Cigarreira, por incrível que pareça, não é o local que vende cigarro, né? A cigarreira vende tudo, às vezes menos cigarro, né? E nessa cigarreira eu vi vários cordéis. E eu confesso a vocês, eu nunca tinha lido cordel na minha vida, nunca tinha lido um cordel, né? E aí eu vi um cordel do Gonçalo Ferreira da Silva, que nos deixou agora recentemente, né? Infelizmente, o presidente da Associação Brasileira de Literatura de Cordel, que eu tive o prazer de conviver com ele em vários momentos da minha vida, e vi um cordel dele chamado A Discussão do Macumbeiro e a Crente, do Gonçalo Ferreira da Silva. Achei aquele tão impactante, assim, o tema, a capa do cordel, que era uma xilografura e tal. Comprei na hora por R$2 e já li ali mesmo, né? E fiquei muito empolgado com aquela leitura. A partir daquele momento eu quero entender um pouco mais isso, né? O que é esse cordel? E comecei, então, a minha busca por entender o cordel. E com uma coisa boa pra caramba, que eu vivo numa cidade, que a Irã também, não é? Vive aqui, está de passagem pelo Rio de Janeiro, né, Irã? Mas vive aqui em Caicó, uma cidade com muitos cordelistas, né? Nós temos o Djalma Mota, por exemplo, que é um professor de cordel muito importante aqui. Então, nós temos muitos cordelistas em Caicó e no Seridó todo, né? Caicó faz parte do Seridó, que é uma região maior, são 23 cidades. Então, isso me aproximou cada vez mais dessa ideia. No meu pós-doutorado, eu fiz um projeto que era entender as religiões afro-brasileiras através do cordel. Como é que o cordel tratava as religiões afro-brasileiras? E aí eu fui fazer meu pós-doutorado na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, que tem um grande acervo de cordel lá, e naquela época a CAPES liberou um recurso para que os bolsistas pudessem utilizar esse recurso para suas pesquisas. E eu recebi esse recurso lá no programa de pós-graduação da UEL e viajei 27 acervos de cordel. Todos os acervos de cordel do Brasil, eu tive acesso a eles. Isso, em termos gerais, eu tive acesso a mais ou menos 95 mil folhetos de cordel, não é? Claro que eu não li os 95 mil folhetos, porque seria impossível, mas eu fiz uma busca nesses acervos em temas que me interessavam. As religiões afro-brasileiras, obviamente, não é? E foi em outros temas que também me são caros, que é sertão, que é seridó, não é? Que são os ciganos, milagreiros, religiosidades. Quer dizer, esses outros temas que são recorrentes nas minhas pesquisas, eu fiz um banco de dados, que hoje é um banco de dados muito bacana, desses cordéis que eu fui encontrando ao longo do tempo. E eu disse uma vez para a Irã, quero retomar isso, que é bom a gente saber exatamente quem nós somos, né, nessa história toda, né? Eu, Lorival, não me considero um pesquisador de cordel, né? Eu não me considero, né? Eu considero que eu utilizo o cordel como fonte privilegiada, fonte primeira, né? Eu acho que existem outros grandes pesquisadores, o Clédson Viana, não é? O Aderaldo Luciano, são vários que são pesquisadores, que pesquisam as origens, aquela história toda. Isso não faz muito, não é a minha praia. O que me interessa é entender como é que os cordelistas
elaboram determinados temas, determinados conceitos, determinadas práticas sociais. Então, eu uso o cordel como fonte privilegiada. E, nesse processo todo, eu já publiquei muitos artigos, não é? Muitos capítulos de livros com essas temáticas, sobre ciganos no cordel, sobre a Umbanda no cordel, sobre a questão do sertão-cidade, essa dicotomia que o cordel, na minha avaliação, acaba quebrando essa dicotomia, não é? Então, são vários artigos que eu vou publicando ao longo da minha trajetória acadêmica, de 2009 para cá, tendo o cordel como uma fonte privilegiada. Durante muito tempo se falou, e eu recebi vários momentos que eu ia conversar sobre cordel em universidades e cursos, etc., as pessoas diziam determinadas questões em relação ao cordel, e eu acho que elas acreditavam que eu ia defender, e eu digo o contrário, não é? O cordel é muito machista, o cordel é racista, o cordel tem certas brincadeiras, não é? Com pessoas com necessidades especiais, por exemplo, não é? É o que nós chamaríamos de politicamente incorreto, não é? Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, sobretudo em cordéis mais antigos. Obviamente, nós temos hoje outros cordelistas, tanto homens quanto mulheres, que, obviamente, questionam e problematizam essas temáticas, não é? Mas, durante muito tempo, o cordel, sim, foi machista mesmo, produzido por homens, com uma visão extremamente estereotipada da mulher, né, do lugar da mulher na sociedade. Não é? Também racista, os personagens negros sempre são os mais achincalhados nesses cordéis, os mais antigos. Eles usam a deficiência física como um mote para a risada, por exemplo, né? Em vários cordéis. A cegueira, vários, né? Vários, né? Poderia citar vários. E por que eu digo que é? Porque a sociedade é assim. A sociedade é machista, a sociedade é racista, a sociedade utiliza determinados personagens da nossa vida cotidiana para achincalhar mesmo, não é? Desrespeitando essas pessoas. O cordel é efetivamente, talvez, um dos gêneros literários que melhor representa essa sociedade extremamente fascista, racista, misógina e por aí vai. Quer dizer, o cordel ele escancara. Se você quer conhecer uma produção que escancare sem colocar nenhuma restrição ao que pensa, é o cordel. Sobretudo os cordéis mais antigos, não é? Sobretudo os cordéis até a década de 70, 80, são absolutamente assim. Depois você tem uma certa flexibilização disso, sobretudo com a entrada das mulheres no cordel. Várias mulheres vão se tornar cordelistas e vão problematizar isso, não é? E agora, obviamente, mais recentemente, nós temos muitos cordelistas, tanto homens quanto mulheres, que fazem uma problematização muito mais impressionante. Tem um acervo, por exemplo, lá em Juazeiro do Norte, eu fiquei muito impressionado, assim, porque é um acervo que tem tanto cordelistas muito consagrados e antigos do nosso conhecimento de escrita, mas tem uma gurizada, uma juventude discutindo, por exemplo, as questões LGBTQIA+, por exemplo. Você jamais podia imaginar que estivesse no cordel. Era um tema que nem aparecia. Quando aparecia, era depreciativo, inclusive, né? Essas narrativas. Então, obviamente, hoje a gente tem um cordel muito mais diversificado, né? Obviamente, eu vou aqui passar rapidamente por alguns temas. Eu sei que, obviamente, a Irã, nesses encontros anteriores, já fez vários desses comentários, mas é bom sempre ter mais de uma visão, né? Eu sei que no próximo vai estar o Lindoaldo, que também é um grande cordelista, não é? Foi nosso aluno aqui no programa de pós-graduação, inclusive, né? Defendeu agora a dissertação dele. Então, eu queria fazer algumas digressões para que a gente possa depois abrir para conversar, né? Para discutir, problematizar e até discordar, obviamente, da visão que eu tenho em relação a esse gênero. Vocês percebem que eu não uso literatura de cordel, né? Eu uso só cordel, não é? Eu não uso o termo literatura de cordel na frente, porque eu considero o cordel um gênero literário, né? Por ele ser um gênero literário, eu acho que não precisa dizer que é literatura, me parece redundante, não é? Ninguém fala literatura de romance, literatura de poema, literatura de conto, literatura de crônica, não é? Então, por que o cordel tem que ter isso, né? Então, eu prefiro usar só cordel para reforçar bem como um gênero literário. E o que mais me interessa pensar sempre o cordel,
muita gente, vocês vão encontrar em vários artigos, textos, etc. O cordel, por ser uma produção escrita, não é? Estou falando especificamente da escrita, ou seja, do cordel que a gente chama do cordel de bancada, né? Do cordelista de bancada. Não estou falando aqui de verso de repentista, de cantador, não é a minha praia, efetivamente. Sei da importância da oralidade, o cordel vem de uma origem oral, obviamente que sim, não é? Mas não é isso que eu pesquiso o cordel escrito, não é? Eu brinco muito, né, Aran, que eu sou igual ao Durval Muniz, nosso querido amigo Durval, né? Eu sou um pesquisador pós-máquina de escrever, sabe? Depois da máquina de escrever, eu acho tudo maravilhoso, né? A Irã já é de um pouquinho antes, não é? Da máquina de escrever. Então, assim, eu pesquiso esses cordelistas e essa produção, não é? Escrita, efetivamente. Claro que toda a produção escrita que vem para o Brasil, que ocorre no Brasil no período colonial, obviamente, isso é óbvio, tem origem portuguesa, óbvio. Né? Óbvio, isso é uma coisa que não tem nem o que discutir. Né? Qual é a diferença? É que a produção, quando a gente fala em cordel e leva isso para a Península Ibérica, sobretudo para Portugal, nós estamos falando de um estilo e não efetivamente de uma prática com uma métrica que é o cordel que a gente tem hoje. Então, por exemplo, para os portugueses, cordel ou literatura de cordel ou apenas cordel eram efetivamente livretos que eram vendidos em cordéis, é verdade, em cordões, não é? E ali você tinha tanto poesia, como você tinha orações para santos e santas e etc., como você tinha receita de comida, de bolo, de qualquer coisa, de bacalhau, sei lá do que eles faziam, quer dizer, então você tinha uma infinidade de temas nesses livretinhos que eram vendidos em cordões. Isso não quer dizer, isso não afirma, então, não afirma que era uma poesia, que era um texto literário, não é? Quando essa literatura chega aqui no Brasil, esse formato chega aqui no Brasil, essa ideia do cordel se perde completamente. Não é? Se perde completamente. Não é? Quando se começa a produzir no Brasil, ainda se produz em quadra, porque também a poesia portuguesa era em quadra, não é? E os cantadores aqui começam também a cantar em quadra e percebem os cantadores que a quadra não dá conta de contar uma narrativa. E eles passam, então, a fazer em sextilha, depois em setilha, depois em oitava, e aí vão aumentando a quantidade de versos naquela estrofe, não é? Então, nós temos aqui uma produção que é absolutamente originária do Brasil. O cordel, a sextilha, setilha, oitava, décima, é um produto brasileiro, um gênero brasileiro, mais ainda especificamente nordestino, e mais especificamente ainda sertanejo, e mais especificamente ainda da Serra do Teixeira, na Paraíba. Não é? É ali que tem o primeiro grande momento de produção desses cordéis, escritos, então, que nós chamamos de cordel ou escrita de bancada, não é? Há diferenças, para quem não conhece, né? A diferença do poeta de bancada, porque ele tem tempo de produzir, né? Então, ele pega lá um tema qualquer e fica lá um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, quanto tempo ele quiser. O repentista não, é na hora, né? Dá um mote e ele tem que, na hora, já improvisar. O de bancada, ele tem tempo de produção, não é? Por isso que eles conseguem fazer essas divagações e ir lá para o mundo antigo, né, Irã? Vão lá para o mundo antigo, fazem divagações impressionantes, não é? Daquilo, obviamente, que eles conheciam, daquilo que chegava de acesso a eles, não é? Então, nós temos efetivamente uma produção brasileira, e a gente tem que se orgulhar muito disso. O cordel é brasileiro, o cordel é nordestino, o cordel é sertanejo, não é? E claro, a Irã, eu vi até pelo tema de uma das aulas dela, cita dois importantíssimos cordelistas, que é o Leandro Gomes de Barros e o João Martins de Ataíde. O Leandro Gomes de Barros é o pai do cordel. Na verdade, ele é o cara que cria a métrica. É ele que cria a métrica, ele cria a rima, não é? Ele que cria a forma com que a gente lê cordel hoje. Não é? O cordel, ele não é uma poesia solta, ele é uma poesia extremamente rígida. Rígida. Não é? Se não souber contar as sílabas métricas, não é? E você não fizer efetivamente as rimas conforme a descrição já definida desde Leandro Gomes de Barros, você não tem um cordel, você tem qualquer coisa que a gente chama de
de poesia de pé quebrado, né? Você tem qualquer outra coisa, mas não é um cordel, efetivamente. Tem uma lógica muito, muito clara. E, claro, na sequência dele, você tem outros, que eu cito sempre, 2 outros grandes cordelistas, que é o João Martins de Ataíde, que é fenomenal. E é interessante, a gente sempre fala do Martins de Ataíde, porque durante muito tempo ele foi relegado a uma quarta, quinta condição por ele ter comprado os direitos, né, da obra do Leandro Gomes de Barros. Então, o que acontece? Ele compra os direitos, naquela época o direito autoral não é como é hoje, ele acaba tirando o nome do Leandro e colocando o nome dele. Né? Eu tenho, por exemplo, um cordel, que é o Cachorro dos Mortos, né, que é efetivamente do Leandro Gomes de Barros, e eu tenho um assinado pelo João Martins de Ataíde, o mesmo cordel. Né? Então, isso efetivamente fez com que o João Martins de Ataíde ficasse um pouco relegado ao segundo plano. Só que, independente disso, e a gente tem que entender o seu tempo histórico, né? Naquele momento não há problema. Ninguém via problema nisso. Nós, agora, no presente, que estamos vendo problema nisso, mas eles não viam. Mas, além disso, o João Martins de Ataíde tem uma produção maravilhosa, original. Né? O João Martins de Ataíde é um enorme e maravilhoso cordelista. Né? E aí, o Francisco de Mim, o Silvino Pirauá de Lima, né? Um repentista maravilhoso. Quer dizer, então, você tem uma pleiade, não é? De grandes cordelistas, e todos mais ou menos organizados e vivenciando o mesmo sertão. Não é? Claro que, se a gente pegar as primeiras produções do Leandro e desses outros todos, a gente vai perceber que eles ainda estão muito assentados numa ideia europeia de produção. Quando eu falo uma ideia europeia, é muito ligada aos romances de cavalaria. Né? Então, você vai ter, por exemplo, o Leandro publicando Oliveiras e Ferrabras, né? Que é uma história advinda das cantorias francesas e tal, né? Dos contos franceses. Você vai ter uma quantidade enorme de produção muito ligada a essa ideia romanceada, não é? Europeia. Vou dizer até mais especificamente, medieval, não é? Uma produção muito medieval. Não é à toa que a Lígia Vassalo, no livro dela, chama Sertão Medieval, né? Ela vai analisar vários cordelistas e também a obra do Ariano Suassuna, o quão o sertão tem essas marcas ainda muito ligadas ao mundo medieval europeu. Né? Então, esses caras eles têm uma produção muito ainda assentada nisso. Só que é importante a gente perceber, e aí já quero fazer uma passagem disso, durante muito tempo também se discutiu que o cordel era uma produção muito ligada ao sertão exclusivamente, ou muito tradicional, conservadora, estática, não era uma obra dinâmica, e a gente precisa problematizar isso, não é? E eu preciso problematizar isso utilizando de novo o Leandro Gomes de Barros, não é? O Leandro Gomes de Barros, que vai se produzir ali na Serra do Teixeira, naquela região, depois vai para Pombal, ele é daquela região toda ali, ele vai para Recife, ele vai embora para Recife. Né? Quando ele vai embora para Recife, ele decide, então, montar sua própria editora. E ele vai utilizar o que havia de mais moderno à época para a produção de cordéis. Ele usa os maquinários mais modernos à época. E ele cria, esse cara, uma rede de distribuição de cordéis que é de fazer inveja a qualquer rede de distribuição no Brasil hoje. Se for pensar em termos de época, era a Amazon da época, entende? Quer dizer, ele tinha uma rede de distribuição no Nordeste e no Brasil inteiro. Ele cria uma rede, não é? Que depois é aproveitada pelo João Martins de Ataíde, que vai fazer a mesma coisa, também cria uma rede. Não é? Depois o João Bernardo o José Bernardo cria uma editora em Juazeiro do Norte, que vai ter uma rede de distribuição impressionante. Então, não estamos falando aqui de sertanejos analfabetos, ignorantes, não é? Que não conhecem o mercado, que não conhecem marketing. Não é? Eles são marqueteiros, esses caras. Entende? Então, eles criam uma rede de distribuição e eles começam a sacar o seguinte: olha, se eu continuar com essa produção de cordel falando de romances medievais, não vai rolar, porque o público agora não é mais o mesmo. Já estou falando aí no início do século XX, né? Nas primeiras décadas do século XX. Não é mais isso que interessa. Né? E eles começam, então, a diversificar essas temáticas. Né?
Uma coisa que é interessante, que eu percebo nos cordéis, desses caras primeiros, né, do Ataíde, do Leandro, do Bernardo, de vários outros, é que tem uma coisa muito da saudade, não é? Eles mantêm muito uma discussão de saudade. Eu moro em Recife, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro não sei aonde, mas ainda mantém aquela saudade, aquele saudosismo, não é? Do sertão, querendo voltar para o sertão, querendo retomar a sua vida sertaneja. Tem esse aspecto da saudade nesses textos. Mas é interessante porque nenhum deles volta, né? Isso é o que eu mais... A saudade fica só no texto, né? Mas não na vida, efetivamente, não é? Então, esses cordéis, com essas redes de distribuição, vão se proliferar muito, não é? Muito. E aí eu quero pegar, Ayran e companheiros e companheiras, dizer uma coisa, além dessa rede de distribuição que eles estabelecem, sobretudo esses dois que eu já citei, é importante a gente citar também que o Nordeste, estou falando aqui de forma mais vertical, o sertão sofreu ao longo da sua história muitas secas, não é? Foram muitas secas, não é? Talvez uma das mais terríveis foi a de 1877 a 79, no final dos 19, foram terríveis, mas se você pegar a seca de 1915, foi terrível, a seca de 1938 foi terrível. Quer dizer, e o que é que acontece? Muitos desses sertanejos vão embora do sertão, não é? Abandonam esse sertão e buscam outros lugares. Outros lugares onde? Ou os litorais, não é? Os litorais aqui do Rio Grande do Norte, litoral da Paraíba, litoral do Ceará, ou outras regiões mais ao sul, Rio de Janeiro, não é? São Paulo, vão para esses lugares mais ao sul desse território. E, obviamente, essa escrita cordeliana, essa fonte que bebiam esses sujeitos, vai com eles. Nesse êxodo, não vão somente os leitores, vão também os cordelistas, né? Eles também são homens que vão ser afetados de forma direta, um impacto direto na sua vida. Muitos deles vão pegar a mochilinha e vão embora, não é? Porque precisam viver. E, obviamente, eles vão começar a produzir esses cordéis em outros territórios que não mais o sertanejo. Por isso, as temáticas se ampliam muito, não é? O cara que vai chegar agora no Rio de Janeiro com quase nada e precisa viver, ele sabe que lá já tem muitos nordestinos vivendo que gostam da literatura de cordel e ele vai começar a produzir cordéis para dar conta dessa clientela, não é? Desses sujeitos que já estão lá, não é? A Feira de São Cristóvão é um exemplo clássico disso, né? Você vai e produz para aquela população, como é uma literatura muito barata, ou melhor, é um suporte, não é, desse gênero muito barato, então eles conseguiram vender muito rapidamente e conseguir minimamente dinheiro para poder passar o dia. E no outro dia vão produzir de novo, e no outro dia vão produzir de novo. Quer dizer, então você tem uma condição dessa migração de seres e de poéticas, né? São poéticas que também vão ser carregadas, não é, para esses territórios. Não à toa que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel estava no Rio de Janeiro. Não é? Ela não está aqui no Nordeste, ela está no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, assim, um caminho... Eu sempre digo assim, o cordel ele teve dois caminhos. O caminho da opção, né, da convicção, que é o caso dos primeiros que vão viajar e vão embora porque decidem ir, e outra pela dor, né, que é o êxodo nesse processo migratório das grandes secas. Não é? E por que, muitos podem estar se perguntando, mas por que o nordestino tinha muito isso, né, do cordel? Vou dizer uma coisa a vocês, assim, eu não imaginava há uns anos atrás isso, juro a vocês que confesso. E cada vez que eu me deparo com essa situação, eu me emociono muito. Não é? A Ayran falou, eu tenho um projeto agora que eu estou desenvolvendo nesse momento, né, que se chama Cordelistas do Seridó. Eu estou visitando todos os cordelistas aqui da região e fazendo entrevistas com eles, que vai para o nosso canal do YouTube, da Cordelteca, que eu vou falar depois da Cordelteca. Né? E são muito impressionantes os depoimentos. Né? São entrevistas curtas, e uma das perguntas que eu faço é como você começou a produzir cordel? Quando e como você começou a produzir cordel? E aí vem o impacto. A grande maioria, sobretudo os que têm mais idade, foram alfabetizados com cordel.
Isso é o mais impressionante. Alfabetizados. O cordel foi, indiscutivelmente, a maior cartilha de letramento dos sertões nordestinos. Né? As pessoas ouviam, e eu queria entender como é que alguém se letra com cordel. As pessoas ouviam os versos recitados e olhavam as palavras e identificavam as letras com que estava escrito. Né? E vão aí reproduzir isso depois, escrevendo outras palavras, utilizando aquelas letras que eles ouviram na declamação. Não é? E, obviamente, os que eram mais letrados ensinavam as pessoas através, como tradicionalmente se faz numa cartilha de letramento. Então, é muito impactante o poder que o cordel teve e tem no sertão nordestino, sobretudo na ideia de letramento, como ele serviu para fazer com que centenas, vou até ousar, milhares e milhares de pessoas fossem letradas, não é? A partir do cordel. E outro detalhe importante, que aí é um detalhe ainda mais relevante para a importância do cordel em outros territórios, que não somente o sertanejo nordestino, é que o cordel era a fonte de verdade. Não é? Era fonte de verdade para o sertanejo. Então, ele só acreditava numa notícia se saísse no cordel. Se não saísse no cordel, ele não acreditava. Para você ter uma ideia, as pessoas aqui no Nordeste só acreditaram na morte do Getúlio Vargas porque saiu no cordel. Porque ninguém acreditava que ele tinha se suicidado. Ninguém. Saiu no cordel, opa, então é verdade. Todas as notícias mais impactantes, aí vocês vão dizer, Lorival, esses caras ouviam isso como? Na rádio. A rádio informava, os cordelistas rapidamente produziam um cordel, imprimiam e já iam para a feira no outro dia para vender. Não é? Então, mais o sertanejo, mas o Lorival ele não tinha rádio? Tinha, mas ele só acredita no cordel. Então, o cordel era uma fonte de verdade para eles e era o jornal do sertão. Então, vejam que múltiplas funções esse tipo esse gênero literário ocupou na vida das pessoas. E quando esse sertanejo vai para os litorais ou as grandes cidades, nesses grandes êxodos que eu já comentei, o cordel continua sendo para ele uma fonte importante de notícia, não é? Uma fonte importante para caramba de entender essa cidade. Quem está produzindo ali são cordelistas que já vivem há mais tempo e vão ter cordéis dizendo, por exemplo, como é que você deve viver numa cidade grande, não é? Os cuidados que você deve ter numa cidade grande. Não é? Então, o cordel continua sendo um referencial para esses sertanejos. Não é? E, indiscutivelmente, e aí falando agora de forma mais geral, o cordel ele é responsável por consolidar determinadas imagens, determinados arquétipos, determinados estereótipos do sertão e dos sertanejos. Quando eu falo aqui, Irã, e me perdoe fazer esse parênteses, quando eu falo, e acho que tem um equívoco grande em muitos trabalhos, e aqui no mestrado a gente sente muito isso, né? E eu questiono isso de forma muito direta, um conceito específico que é o de estereótipo. Não é? Eu sempre digo o seguinte, o estereótipo não é uma mentira. Não é uma mentira. O problema é que transformam uma parte da verdade na verdade toda. Não é? Então, dizer que o sertão é seco, que o sertão tinha cangaceiro, que o sertão tinha uma religiosidade fluida, que o sertão sofria de seca, isso não é uma mentira. Isso não é uma mentira. Tudo isso é verdade, absolutamente verdade. Só que isso não é toda a verdade. O problema do estereótipo é quando ele se consolida como se fosse a verdade única e absoluta. Não, ele é parte, ele faz parte de um todo. Não é? O cordel vai ter um impacto muito fundamental nisso. Né? O cordel ele vai consolidar imagens. E eu digo de forma muito contundente, Padre Cícero não seria o que é se não fosse o cordel. O Lampião não seria o que é se não fosse o cordel. Não é? O Frei Damião não seria o que é se não fosse o cordel. Então, o cordel teve uma capacidade de levar para esses grandes centros, sobretudo para os grandes centros, essas personagens que já eram vividas e vivenciadas nos sertões. Os sertões já tinham conhecimento de tudo isso. Não é? Agora, precisava
para o cordelista informar aquele sujeito que está lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? E depois, final da década de 50 e 60, em Brasília, para construir lá a capital federal, quer dizer, informar esses sujeitos do que está acontecendo aqui nos sertões, né? E de quem são essas personagens que fazem parte dos estereótipos que ele também acredita, esse sertanejo. Não é? Então, é importante colocar isso. E aí, esses cordéis vão trazer temas muito variados que têm a ver com aquilo que a gente pensa sobre o sertão. O coronel, por exemplo, né? Os cordéis vão aparecer, mostrar os coronéis de forma muito contundente. A mocinha ou a personagem principal, né? Que é a filha do coronel, que se apaixona pelo vaqueiro, não é? Que ela é sempre muito justa, não é? É do lar, não é? Ela constrói a família, responsável por dar organicidade à família, não é? Então, essa personagem perpassa muitos cordéis, não é? Vai amalgamar de forma muito contundente o vaqueiro, não é? O vaqueiro destemido, o vaqueiro que é fiel ao seu patrão, que é fiel às suas origens, não é? Que se embrenha pela caatinga atrás do boi, não é? Só ele consegue domar o cavalo mais terrível e automaticamente consegue pegar o boi, que ninguém consegue, esse vaqueiro destemido da ordem, não é? O vaqueiro da coragem. Isso tudo é construído pelo cordel, efetivamente. Não é? Vocês vão dizer, Lorival, mas a Raquel de Queiroz vai fazer isso. Os escritores regionalistas vão fazer isso. E vocês acham que eles foram beber onde? Eles beberam onde? Eles beberam nessa literatura, não é? Nesse tipo de produção literária que eles vão beber. E eles não escondem isso, não. Não é? A maioria deles deixa muito claro isso na sua produção. Não é? E aí você vai ter também a consolidação de espaços. Né? O espaço da fazenda, né? Que é o espaço onde acontece o poder, onde está o poder, não é? Onde está concentrado este poder, onde está concentrado a vida social, que é um local de permanência, né? Esse lugar de permanência, lugar onde está próximo à apartação do gado, onde está próximo ali a vivência do vaqueiro, é o local, não é? Da permanência. E você tem, ao lado disso, a caatinga. A caatinga é o local da passagem, né? Onde tudo está sempre passando. Então, você tem o local da permanência e o local da passagem. Nessa passagem, o que passa? Passam os retirantes, passam os romeiros, passam os cangaceiros, né? Passam os líderes religiosos, em sua maioria, com características muito fortes do messianismo, vão passar nesse local todos esses sujeitos. Então, a caatinga é esse local do semiárido, difícil, não é? De sobreviver nela. Eu digo sempre que a gente não vence a caatinga, a gente tem que aprender a viver na caatinga, não é? Não se vence a seca. Não se vence a seca. Como não se vence a friaca da Sibéria. Não se vence. Não tem como vencer. Você tem que aprender a conviver com ela, né? Então, esse é o local da passagem. Então, você cria dois universos, dois espaços, né? O da permanência e o da passagem, da eterna passagem. E nessa eterna passagem vão se consolidar outros personagens. Não é? E aí cito de forma bastante contundente o Padre Cícero, que é indiscutivelmente, Airã e meus companheiros e companheiras, o personagem mais retratado no cordel é o Padre Cícero. É impressionante. Era e continua sendo, cada vez que eu vou comprar mais cordéis para a nossa cordelteca, mais eu fico impressionado como se ressignifica o Padre Cícero, e agora vai começar um boom enorme de Padre Cícero por conta do processo aberto de beatificação, né? Então agora você vai ter uma nova produção sobre esse Padre Cícero, agora regenerado pela Igreja Católica, né? Então você vai ter esse sujeito assim, se consolidando como a grande personagem desse universo religioso. E aí você vai ter o Frei Damião, que é outro personagem que vai adentrar os cordéis. Inclusive, já tem vários livros publicados sobre o Frei Damião no cordel, não é? É um personagem que começa também a adentrar esse universo. Aí, vejam que interessante, já é um tipo de messiânico retratado no cordel mais conservador, mais ligado a práticas muito ortodoxas
do mundo católico oficial, não é? Então, muito ligado a isso, muito ligado a esse sertão mais profundo, não é? Esse sertão desejado, melhor, regenerado pela romanização do final do século XIX. Não é? Então, é esse sertão que aparece como grande personagem o Frei Damião. Aparece tangencialmente o padre Biapina, que é outro personagem extremamente importante da história do sertão, não é? Um homem que criou várias casas de caridade, não é? Que durante as secas de 77 a 79 tem um papel fundamental em salvar muitas pessoas, inclusive. Era um cara que era absolutamente contrário à escravidão, foi abolicionista, foi um dos grandes líderes da Guerra do Quebra-Quilos aqui no Nordeste, não é? Contra a mudança do peso, né, imposto pelo governo. Então, é um homem que teve uma vivência de luta junto aos sertanejos, e isso também aparece nos cordéis. Então, a gente consegue traçar, viu, Ainan, essas personagens todos pela produção cordeliana, não é? Pouco, eu vou dizer a vocês assim, pouco eu encontrei, ao longo dessas minhas pesquisas, o conselheiro. O conselheiro aparece menos, né, o Canudos, né, aparece menos. Ela tem aparecido agora por conta de alguns cordelistas contemporâneos que têm trazido à tona novamente essas discussões do conselheiro, mas não é um personagem que aparece muito no cordel. E aí, quando eu falo desse local de passagem, vou ficar ainda nesse lugar de passagem, não é? Volto aos cangaceiros. Aí você tem uma produção sob Lampião que é assombrosa, né? Assombrosa, assim. É impressionante o que se produz sob Lampião. E é interessante, né? E a Irã vai entender o que eu vou dizer agora. Eu durante algum tempo, eu não pesquiso cangaço, né? Não é a minha área de pesquisa. Mas eu pesquisei, por força de um trabalho que eu tive que fazer muito, o Antônio Silvino, né? Que é um cangaceiro anterior a Lampião. Quando o Lampião entrou no cangaço, o Silvino já estava preso, né? E eu pesquisei o Silvino por conta de um espetáculo de teatro que eu estava dirigindo, que é o Chico Jararaca, que a Irã assistiu, não é? O Chico Jararaca, que era um cangaceiro do bando de Antônio Silvino, que é aqui do Seridó, né? O Chico Jararaca. Não é? Então, acabei me embreando muito na história, no Antônio Silvino. E, para minha surpresa, pouquíssimo aparece nos cordéis. Ele quase foi... Na verdade, a maioria dos cangaceiros anteriores a Lampião foram apagados, né? O Antônio Silvino é um exemplo disso. O Jesuíno Brilhante, anterior a Silvino, quase não aparece nos cordéis. O Cabeleira, que é o primeiro de todos, não é? Dessa grande sertanejo, criadores de bandos, é o primeiro, também pouco aparece nessa produção cordeliana. O Lampião, ele meio que tomou tudo, né? Como se todo cangaço fosse o Lampião, não é? E não é verdade, não é? Mas é o que a produção cordeliana também faz, sabe? A produção, ela acaba construindo essa imagem do Lampião. Por isso que eu disse a vocês que quem consolida a imagem do Lampião é o cordel. Né? É ele que consolida, não são os jornais, não é a literatura formal, vou chamar assim, o romance ou qualquer outro gênero. Não, é o cordel que faz com que o Lampião seja o que é hoje na história do Brasil. Não é? Só que nessa esteira do cangaço, você vai ter vários outros cordelistas que vão começar a produzir sobre os cangaceiros que a gente chama que perpassam esse universo do Lampião. Aí vai ter cordel sobre o Curisco, sobre a Dadá, né, sobre o Moderno. Né? O Gonçalo Ferreira da Silva, inclusive, esse que eu já citei, que nos deixou agora recentemente, ele tem uma caixa, uma caixinha que ele vendia com 10 cordéis de 10 cangaceiros diferentes, né? Todos do bando de Lampião. Né? Então, assim, mas o cangaço ele vai, obviamente, estar nessa produção e vai chegar até o Sul, vai chegar até os jornais do Nordeste, de São Paulo, vão chegar até os jornais do Rio de Janeiro, que era uma fonte muito privilegiada para esses sujeitos que moravam nesse território. Né? Dentro dessa aí quero fazer uma volta aqui, que é outro tema que me interessa muito, e eu pesquiso muito isso, vou atrás disso nos cordéis, que são os milagreiros. E eu quero fazer justamente a ponte com o cangaço, né? Porque nós temos um cangaceiro, que é o Jararaca, não esse que eu citei agora, do Chico Jararaca, né? O Jararaca, somente Jararaca, que era do bando de Lampião, na verdade, ele era no bando paralelo ao Lampião, se uniu a Lampião para invadir Mossoró, não é? Uma cidade aqui do Rio Grande do Norte,
E ele morre nesse conflito, em 1927. Ele morre nesse conflito, Jararaca. E há uma narrativa sobre ele, consolidada pelo Cordel, e aí o Cordel tem outro papel importante para consolidar essa narrativa, que é que ele foi enterrado vivo, né? Eles bateram muito nele, e foi, inclusive, entrevistado por jornalistas. O Escócia entrevista ele na prisão em Mossoró, e aí, quando dizem, vamos transferi-lo para Natal, né? Nessa transferência, não era verdade, eles levaram até o cemitério São Sebastião, em Mossoró, e acabaram matando ele ali, enterrando ele vivo, né? Quer dizer, matando enterrado, quebraram as pernas dele, inclusive, e jogaram ele dentro da cova e o enterraram, né? E aí começou, obviamente, uma grande... quando essa notícia se espalha, ele se torna um milagreiro muito importante, né? Eu vou sempre a Mossoró, quando tenho oportunidade, e, obviamente, sempre vou ao túmulo de Jararaca. Ele é o que a gente chama classicamente como milagreiro de cemitério. O milagreiro de cemitério é aquele que tem o túmulo como seu único local de devoção, não é? Eu vou lá e sempre está lotado de pedidos e de ex-votos, né? De graças alcançadas e ex-votos, etc. É impressionante. Assim. E quem consolida isso é o Cordel de novo. O Cordel vai começar a contar a história do Jararaca, isso se espalha aqui na região de Mossoró, no Nordeste aqui, não é? no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e ele é hoje um dos mais importantes milagreiros de cemitério que a gente tem aqui no Nordeste. Eu tive o prazer de apresentar um trabalho sobre ele no México, num encontro de imagens da morte, não é? Foi muito emocionante levar o Jararaca até lá, não é? Então, assim, e isso está consolidado nessa produção cordeliana, né? A produção cordeliana que vai efetivamente consolidar o Jararaca e essas personagens do sertão. E eu não posso deixar de falar, quando eu falo em religiosidade, falei aqui, obviamente, do Cícero, né? do Biapina, do Frei Damião, mas eu não posso deixar de falar, meus queridos e minhas queridas, em outra personagem que, indiscutivelmente, se tornou talvez uma das personagens mais interessantes do ponto de vista do imaginário do sertão, que é o Diabo. O Diabo ele ganha um protagonismo impressionante dentro das narrativas cordelianas, tanto das narrativas de uma história qualquer, ou nas pelejas, ou nas discussões, ou nos encontros, o encontro do Diabo com Timaya, não é? A peleja do Diabo com o São José. Quer dizer, então, são vários cordéis que eram e são produzidos até hoje, tendo o Diabo como uma personagem. E é interessante porque, em muitos deles, o Diabo, obviamente, perde todas as batalhas, mas em outros ele acaba ganhando, inclusive. Não é? Ele ganha algumas disputas, o Diabo. Não é? E eu lembro sempre, sabe, Eran, de novo, citando o Ariano Suassuna, ele fala que no sertão, não é? Sobretudo no Nordeste, a Santíssima Trindade são 5. Pai, Filho, Espírito Santo, Nossa Senhora e o Diabo. Né? O Ariano sempre disse isso. Né? E é verdade, é difícil tirar o diabo das narrativas. E também nós temos uma produção já, alguns trabalhos publicados sobre o diabo dentro dessa produção cordeliana. O diabo faz parte desse imaginário, não é? Dos sertões. E é interessante, porque, de novo, a gente volta àquela primeira fala que eu disse lá no início da minha exposição aqui, não é? É interessante como isso perpassa a história do cordel, porque a produção medieval, e aí vou voltar às minhas origens teatrais, né? A produção medieval, sobretudo a produção medieval não só de gesta, mas de espetáculos teatrais, sobretudo improvisados, da Comédie dell'arte, já no final da Idade Média, tem o diabo como personagem muito importante. É difícil você ter uma peça teatral da Comédie dell'arte que não tem o diabo como personagem principal ou personagem que encaminha a narrativa, que faz com que a história ande, né? Que cria os conflitos. Né? Então, veja como essa personagem, mesmo que eu tenha dito, olha, aquelas narrativas lá do início, que eram os romances, sobretudo, ligados a histórias parecidas com as histórias medievais europeias, que tem o diabo, em grande medida, a partir do teatro também, acabam chegando até hoje aqui no Nordeste. Né? O nordestino, eu sempre digo assim, sobretudo na produção cordeliana, não tem medo do diabo. Né? O diabo faz parte do seu cotidiano, ele faz parte das suas narrativas, do seu imaginário, né? Ao longo da sua história. Né?
E aí estou quase já chegando no meu tempo, né, Irã? Mas eu disse para a Irã assim, não, eu quero falar pouco, sabe, Irã? Mas ela disse, não, Rival, eu sei que tu vai falar um monte, então eu vou deixar um pouco mais de tempo. Mas eu quero, não que eu esteja já terminando, mas eu queria falar de outras questões, não é? Seguindo essa mesma lógica da história do cordel. Durante muito tempo, sobretudo a partir da década de 80, nós temos no Brasil uma... Como é que a palavra mais adequada seria? Um decréscimo dessa produção cordeliana, né? Há um problema seríssimo que é o preço do papel, né? O papel encarece muito. Isso vai fazer com que os cordelistas tenham muita dificuldade de produção dos seus cordéis. Os preços aumentam muito do papel e automaticamente vai aumentar o preço da venda. E isso faz com que os compradores tenham muita dificuldade, né, de comprar esses cordéis. Você tem um encarecimento da capa, né? Isso é muito importante citar, eu acho que eu não citei aqui, mas eu quero rapidamente comentar isso. O cordel ele nasce com o que a gente chama de capa cega, né? Quer dizer, você só tinha o título do cordel e o autor, você não tinha nenhum desenho, nada, que a gente chama de capa cega. Só que 99% das pessoas que admiravam o cordel eram analfabetas. Então, elas não tinham como saber o que estava no cordel, o que estava ali, que tinha na história. Ele normalmente ia lá, comprava, levava para casa e alguém que soubesse ler, em determinado momento, ia ler para ele. Mas se não tiver nada, nenhuma referência, ele não sabe o que está comprando. E aí é que vem a ideia, então, de fazer as capas com clichê, né? Que é o primeiro formato, que são fotografias, sobretudo de cinema. Interessante que você tem imagem, no cordel, por exemplo, o sertanejo apaixonado. Aí aparece na capa do cordel uma foto do John Wayne, não é? Com uma atriz americana num cavalo, né? Então, assim, você tem o clichê como uma forma de, pelo menos, o cara diz, tem um cavalo, tem um homem ali, então deve falar de sertão, deve falar de romance, de paixão. Você tinha esses clichês, né? Só que isso encarece muito no processo. E aí vem a grande jogada, né, do mestre Noza, que vai ser o primeiro cara a produzir uma capa de cordel através da xilogravura, né? Ele encomenda-se a ele, acho que foi o José Bernardo da Silva que vai encomendar para ele, né, da tipografia São Francisco, se eu não me engano, vai encomendar ao José Bernardo, ao mestre Noza, para fazer uma capa para ele, né, de xilogravura. E aí começa essa grande relação quase umbilical, não é, mas quase umbilical, do cordel e a xilogravura, não é? O Noza vai começar a produzir, depois grandes xilogravuristas, mestre Dila, J. Borges, aí um monte de gente vai começar a produzir essas matrizes para as capas do cordel e impressas, então, a partir dessa xilogravura, não é? Mas, com o passar do tempo, a xilogravura vira arte, né? Ela era apenas para capa, né? Ela vira arte, ela ganha exposições. Esses grandes xilogravuristas ganham um renome internacional, como é o caso do J. Borges, que já viajou o mundo inteiro, aqui de Bezerros, em Pernambuco, né? Viajou o mundo inteiro com a sua produção. E aí começa a ficar caro de novo, né? Aí você vai para o desenho, né? Você cria, então, você convida pessoas para fazer um desenho. Não é mais o cega, não é mais o clichê, não é mais a xilogravura, é o desenho, né? Mais simples, que é o que mais se usa hoje no cordel, é o desenho, efetivamente, que ficou muito mais barato para os cordelistas, não é? Essa produção, quando você vai imprimir o cordel. Então, tudo isso eu estou colocando a vocês, porque, com o passar do tempo, várias alternativas são criadas, não é? Dentro dessa produção cordeliana para a sobrevivência do cordel. Então, não dá mais de um jeito, vai de outro jeito. Tem outro impacto também, desculpa, Hernando, eu fazer de novo um parênteses, que é a chegada da editora Luzeiro, né? A editora Luzeiro também foi um grande impacto nos cordéis, porque ela abandona completamente tudo que tinha anteriormente, ela muda, inclusive, o formato do suporte do cordel, né? Ela deixa de ser esse suporte menor, passa a ter uma capa maior, com 18 centímetros, né? E com desenhos extremamente coloridos e elaboradíssimos nas capas, né, desses cordéis, e aí é um outro impacto para esses cordelistas que tinham poucos recursos, que eu chamo de um cordel feito no fundo da casa, né, lá no quartinho do fundo da casa, né? Eles começam a ter um impacto enorme. E aí também nós, e aqui estou falando nós da academia,
fomos muito responsáveis por isso também, porque nós criamos também um preconceito em relação a luzeiro, né? Ah, isso não é cordel, isso não é cordel, o que a luzeiro faz não é cordel. Nós queremos o cordel tradicional, aquele iniciático e tal, não é? Parece que às vezes o historiador se torna folclorista, né? Quer parar as coisas no tempo, quer fossilizar a história, né? Como se ela não tivesse uma dinâmica própria. E é interessante porque vários cordelistas que eu entrevistei ao longo dessa minha trajetória diz o seguinte: olha, quem gosta de cordel com capa de xilogravura são vocês da universidade, viu? Se a gente pudesse ter um bem colorido, bem bonitão, a gente queria. Não é? É interessante isso, né? Como a academia também tem uma certa responsabilidade no que se pensa sobre cordel. A gente tem uma interferência nisso. Tanto é, a Irã usa, inclusive, literatura de folheto, né? A forma que usa para identificar. E é interessante esse conceito porque os cordelistas eles nunca falaram que era literatura de cordel. Foi a academia que falou, foi o Silvio Romero que falou isso. Não é? Ele criou isso. E aí eu perguntei para vários como vocês falam hoje literatura de cordel. Aí sabe o que eles dizem? Eles dizem, porque vende mais. As pessoas já estão acostumadas, então vende. Mas o que a gente faz é folheto. O que a gente faz é folheto, a gente faz folheto. Então, eu também comecei a ficar preocupado em entender essa questão do suporte, né? Hoje, nós temos o cordel, esse cordel tradicional, né, o iniciático, você tem o cordel, que é o da Luzeiro, que ainda produz, mesmo que tive o prazer de conhecer o Nicoló, que foi o último dono da Luzeiro, né? Entrevistei o Nicoló lá em São Paulo, agora o filho dele está tocando a Luzeiro. Gosto do formato deles, acho bonito também, não vejo nenhum problema. Como hoje tem outros suportes, tem em livro, gente. O cordelista publica em livro, tem na internet. Hoje os cordelistas fazem mote pelo WhatsApp. Um manda um mote para o outro e vão construindo pelo WhatsApp. Quer dizer, o cordel, é isso que eu quero dizer, se na década de 80 você tem um decréscimo dessa produção por conta das dificuldades financeiras encontradas naquele momento da história, o cordel sempre se ressignifica, sempre. Por isso, quando me perguntam, você acha que o cordel vai acabar? Nunca. O cordel nunca acaba. Ele se ressignifica com o seu tempo. Né? Ele encontra alternativas, ele encontra outros suportes, ele encontra o YouTube, ele encontra a internet, ele encontra um blog, ele encontra qualquer coisa. Ele encontra. O cordel ele sempre está vivo, ele sempre sobrevive. E é isso que eu quero comentar. Essa sobrevivência do cordel, essa sobrevivência também está ligada à enorme capacidade de produção pensando novas temáticas. E aí eu quero encerrar justamente falando isso. O cordel é, para mim, para o Lorival, independente do lugar onde as pessoas vivam, para mim, é a melhor forma, do ponto de vista da escrita, de ensinar. É a minha opinião. É uma literatura, não é difícil, mas é uma literatura muito boa de ler, em termos musicais, quase, ela é quase uma música, não é? O Antônio Francisco, aqui de Mossoró, diz isso, né? O cordel que não é cantado não é cordel, né? Ele é feito para isso, ele tem uma métrica para ser cantado. Né? Ele pode ensinar muitas coisas. Eu tenho um exemplo aqui em casa, por exemplo, meu filho chegou uma vez aqui em casa e disse, eu preciso fazer um trabalho sobre Galileu. E eu disse, olha, filho, tens várias alternativas, tu vai no Google, bota Galileu, tu vai ter um monte de coisa lá. Eu tenho um livro aqui em casa que fala sobre Galileu, e eu tenho esse cordel aqui que fala do Galileu. Tu vai escolher o que tu queres fazer. Ele escolheu o cordel para fazer a pesquisa sobre o Galileu, não é? E levou para a escola. Foi um boom. Uma escola, Irã, aqui do sertão, uma escola de Caicó, que tem muitas produções. Ainda precisa o cordel ser mais utilizado na escola. Então, o cordel, ele é um excelente professor de história, excelente, não é? Tem um cordelista que eu gosto muito, e eu vou pesquisar esse cara ainda, viu, Irã? Eu sempre falo isso, mas nunca dá tempo, né? Que é o Medeiros Braga, que é aqui de João Pessoa. Eu não sei se já viu alguma coisa dele, Irã, mas ele tem uma produção cordeliana que é impressionante. História, ele fala sobre história, sobre personagens, sobre ações, sobre eventos da história que são muito impressionantes. Então, um cara que precisa ser pesquisado ainda, e está vivo, né? Um velhinho lá, produzindo ainda esses cordéis. Sempre que eu vou em feiras que ele está, eu sempre sou o primeiro a ir lá comprar as obras do Medeiros Braga, né? Então, o cordel ensina história, ensina geografia.
Vocês vão ter, no próximo encontro, nos próximos, o Lindoaldo, que é um cara que produz sobre filosofia, ele é um filósofo, tem cordéis maravilhosos sobre filosofia. Né? O cordel ensina sobre cinema, ensina sobre artes, ensina sobre biologia, ensina sobre matemática, ele ensina tudo. O cordel é impressionante a capacidade que o cordel tem de entrar em todas as áreas do conhecimento humano, né? E com muita competência desses cordelistas. Não é? Obras que já foram... Eu digo sempre assim, às vezes, tu pega um aluno, né? Estou pensando assim, os nossos alunos, tanto no ensino fundamental 2, quanto no ensino médio, e diz assim, agora, esse ano, vocês vão ler o Guarani, do José de Alencar, né? Pô, é uma literatura chata. Pô, eu lembro que eu li isso no meu ensino médio, foi torturante para mim, torturante, né? Porque já é um tipo de narrativa que a gente não está mais acostumado e tal. O Clevison Viana, aqui do Fortaleza, ganhou o Jabuti pela adaptação do Guarani em cordel. Então, se eu tiver que fazer um aluno meu ler o Guarani, eu vou dizer assim, olha, primeiro vocês vão ler o cordel. Leiam. Aí eles se apaixonam pelo cordel e digam, agora vocês vão ler a obra original de onde saiu esse troço. É uma estratégia. Né? Quer dizer, então, você tem E tem vários, né? Eu tenho vários cordéis que são adaptações de textos, de romances e textos importantes da literatura clássica que já estão em cordel. E, assim, todos premiados, todos com muita competência, não é? Os Miseráveis, né? Os Miseráveis têm em cordel, gente. Quer dizer, então, assim, tem uma produção muito impressionante, assim, sabe? Então, a minha defesa, e quero encerrar com isso, de que se no passado, não é? Os nossos ancestrais foram alfabetizados pelo cordel, o ensino precisa ser novamente alfabetizado pelo cordel. Não é? A escola precisa ser alfabetizada pelo cordel. Não é? Isso em qualquer região do nosso país. E isso é tão importante para a gente parar de ter síndrome de vira-lata, não é? Achar que só o que é bom vem de fora e bater no peito e dizer esse é um gênero brasileiro, nosso, não é? E usar isso como uma nova alfabetização, não é? Das nossos jovens e crianças e de todos nós, adultos, etc. Obrigado, Helena. Eu acho que é isso. É isso, meu amigo. É por isso que eu te chamei para essa noite. Acho que se a gente tivesse no presencial, eu sinto falta, né? Eu estaria aplaudindo tua fala. Muito obrigada, querido. Muito obrigada pela tua participação. Hoje eu queria abrir para perguntas, gente. Vamos aproveitar esse momento. Eu falei, sabe, Lori, que a gente ia ter nesse curso alguns momentos luxuosos. Obviamente não era a minha fala. Era a fala dos meus amigos, dos amigos convidados. E a sua é uma delas. Queridos, eu tenho perguntas, mas eu vou deixar para vocês abrirem, que vocês, né, estão aqui para isso aí. Antônio levantou a mão, e aí eu vou passar a fala para você. Antônio, pode abrir seu microfone, sua câmera, se você quiser. Olá, professora. Muito obrigado por sua gentileza. Professor Lorival, é uma satisfação imensa ouvir a sua fala, né? Eu estou aqui em Juazeiro do Norte, fiz um comentário aí sobre o Padre Cícero que está na sua estante, muito bonita. E, de fato, né, Juazeiro tem um novo significado, né, com esse evento aí do Padre Cícero. Professor, eu estou pesquisando um doutorado, a questão do imaginário e da cidade, né, como é que isso se apresenta na literatura do cordel. E aí o meu recorte espacial é especificamente Juazeiro do Norte, essa cidade ciceropolitana, né, diga-se de passagem. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é assim, se o senhor considera que o cordel ele contribui, de certo modo, para a gente pensar a cidade. Oi, meu querido Antônio. Não é? Que bom saber que tu estás em Juazeiro, uma das cidades que eu mais amo aqui no Nordeste. Não é? Tem algumas cidades que eu sou completamente apaixonado, uma delas é Juazeiro do Norte. Eu, infelizmente, agora durante a pandemia, não pude mais ir a Juazeiro, eu ia quase todo ano a Juazeiro. Né? Amo demais Juazeiro do Norte, demais, de verdade. Assim. Uma cidade que faz parte da minha
da minha vida, da minha permanência aqui no Nordeste. Não é? E eu te digo categoricamente que sim, não há a menor dúvida. Não é? O cordel ele pode discutir cidade. Eu tenho um cordel, inclusive, eu não vou lembrar agora, Antônio, que é justamente uma discussão de Juazeiro do Norte. Eu não vou te lembrar o título, nada. É porque eu tenho tanto cordel que às vezes passa assim na minha cabeça, né? Que é justamente isso, né? A ideia do Padre Cícero e a cidade, a ideia do Juazeiro como uma cidade que se constitui a partir de uma prática religiosa, de um discurso religioso, mas que, para além disso, porque a gente não pode ficar somente nisso, né? Juazeiro é muito mais do que isso hoje. O Juazeiro é muito mais do que somente esse discurso religioso, né? Então o cordel faz essa discussão também de urbanidade, não é? De território, não é? De pertencimento a essa urbanidade, não é? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que o cordel é uma fonte absolutamente privilegiada para discutir a questão da cidade, da urbanidade, com certeza absoluta. Eu acho que está no caminho absolutamente correto. Se eu fosse teu orientador, eu diria, vai por aí, vamos embora. É bem por aí. Vamos avançar aqui, que a gente também tem outras. Antônio, você está satisfeito? Quiser comentar ainda mais, por favor, fica à vontade. Professora, de fato, professor, existe uma produção, o senhor fez aí na sua fala, né, uma produção muito interessante, sobre a Sociedade dos Poetas Malditos, né, que é um movimento que surgiu aí nos anos 2000, uma professora Fanca, né, a galera tem uma discussão muito massa. Perfeito. Tem um cordel que é muito maluco, né, que é a discussão de Bin Laden, né, com Padre Cícero. É uma graça, então eu recomendo ao pessoal. Professor, seja bem-vindo aqui a Juazeiro, quando aqui estiver. Eu estou desenvolvendo atividades acadêmicas na Universidade Regional do Cariri, no curso de Geografia. Será uma satisfação receber tanto o senhor quanto a professora Airã aqui no nosso departamento de Geografia. Aceito o convite, viu? Prazer nosso, total. Também aceito. Olha, temos tem uma pergunta que, na verdade, foi feita lá no nosso. A gente tem um ambiente virtual, sabe? Eu fiz um Google Classroom para a gente poder ter um espaço para troca. E aí, há umas semanas atrás, uns dias atrás, me dizendo, o Jefferson Silva, eu não sei nem se ele está aqui, mas ele comentou um pouco isso, né? Sobre essa diversidade temática do cordel, como é que ajuda a traçar um percurso interessante sobre os temas que circulam nos sertões, e na verdade na região, porque não tem a ver só com sertões, na cidade, e que ajuda a gente a perceber também, a ressignificar a ideia do público que recebe o cordel, que consome o cordel, né? Que é, se tratando de história dos sertões, eu acho isso muito significativo, né? Porque a gente tem várias formas de ressignificar o que a gente chama de sertão, né? Sertão como o conceito usado para significar aquilo que é uma região que é seca, que é pobre, que sofre com a estiagem, etc. Então, tem esse retrato do sertão. Aí, quando tu pegas o cordel, você vê múltiplos sertões, só pelo cordel, né? Múltiplos sertões, né? E que indica para a gente o quanto essa literatura oficial, ou o quanto essa história oficial sobre os sertões, ela precisa de outros olhares, de outras fontes, para se refazer em relação a alguns aspectos, né? Eu lembro que eu comecei um artigo, acho que já foi publicado, falando um pouco sobre isso, né? E conversando com você no artigo, Lorival, que é pensando isso, né? Aqui do cordel você consegue conhecer um sertão em flor, né? Um sertão úmido. E aí usar essas duas palavras, sertão e úmido, na mesma frase, não é um paradoxo quando você olha a literatura de folhetos, né? Queria que você falasse um pouco isso, né? Porque quando a gente pega a tua tese, por exemplo, sobre milagreiros, né? A Santa Milagreira, né? E quando você amplia isso para pensar aqui os milagreiros do Nordeste, né? Olha que riqueza, né? Quer dizer, tu está olhando ainda pelo viés da religiosidade, mas é uma religiosidade não oficial, né? E que você vai ter um lastro imenso pela literatura de folhetos, ou pelos folhetos, né? Então, e aí, só para te dar um gancho, para tu comentar um pouquinho se tu quiser, é pensar nisso em sala de aula, né? E umas aulas passadas, eu trouxe esse tema, né? Uma dissertação que trabalhava um evento na história política ali dos primeiros 10 anos da República, que simplesmente é ignorado pela literatura oficial, ignorado pela história oficial, e que aparece no cordel.
né? Então, o cordel como uma fonte de fato, é uma documentação de fato, para a história regional, para a história do Brasil, né? E que se a gente não usa isso em sala de aula, a gente está repetindo os silenciamentos que a história oficial faz, né? Então, quer dizer, é um lugar privilegiado, eu concordo muito com você nesse sentido. Então, assim, só para você comentar um pouquinho sobre essa coisa do universo temático diversificado e tudo mais, né? Que foi lido. Não, bom, eu não preciso nem responder, acho que já dissesse tudo. Assim, o cordel ele nos desvela alguns eventos da história que a história tradicional não tem o menor interesse que seja desvelado, né? Eu vou citar novamente aquela que o padre Biapina comentou, que é aqui no Nordeste, se você pegar a grande maioria, inclusive dos alunos de ensino fundamental 2 e médio, e vai falar sobre a revolta do quebra-quilos, pouca gente sabe o que é. Né? E é, querendo ou não, uma revolta muito importante para o sertão, muito importante. Quer dizer, então, há alguns desvelamentos que o cordel faz. Né? Outra coisa que eu acabei nem citando aqui, né? Da mesma forma que eu falo que o Lampião apagou um pouco os outros cangaceiros, né? O Padre Cícero também apagou os outros, né? Os outros importantes personagens. Eu cito um outro aqui, o Antônio, já que não vai me deixar mentir, que é um dos meus preferidos, que é o Beato Zé Lourenço, né? Tem um papel fundamental no Caldeirão. Ele constrói uma sociedade extremamente socializada, não é? Extremamente igualitária, absolutamente igualitária, talvez seja um dos primeiros eventos do igualitarismo social no Brasil, é o do Caldeirão, não é? Capitaneado pelo Beato Zé Lourenço, né? Mas ele aparece pouco, porque o Padre Cícero acaba tomando conta de todos. Aí onde é que a gente vai encontrar? Onde é que eu encontro, que eu percebo que aparece um pouco mais, o que eu acabo me interessando muito, pelo Beato Zé Lourenço, no cordel. O cordel ele acaba furando algumas bolhas, né? Ele cria uma outra narrativa, uma narrativa que eu vou chamar assim de forma muito genérica, uma narrativa um pouco mais marginal à história tradicional, conservadora, oficial e etc. Então, o cordel se percebe isso. E a tua primeira, a questão que tu falou, eu também concordo contigo. Dentro da própria produção cordeliana, tu consegue quebrar dicotomias, não é? Quando fala sertão úmido, parece uma coisa estranha, né? Parece que não combina, né? E tem tudo a ver, não é? Da mesma forma que eu falo de sertão e cidade. Por que não pode trabalhar sertão e cidade? Eu tenho um artigo que escreve sobre isso, não é? Quer dizer, a feira nordestina, ou a feira do sertão, é o exemplo clássico da manutenção de uma tradição sertaneja. Eu digo, é verdade, uma tradição absolutamente dinâmica que se transforma todo dia, não é? Que você encontra na feira, não só agora, a feira do passado, você encontra tecido. Tecido não se produz do sertão, vem das grandes cidades. Então, você dialoga já com o mundo do mercado, né? Você tem uma... Eu lembro que tem um cordel que eu li, que o cara disse assim, tem um tanto, o cantadouro, tudo bem. Aí, fiquei muito impressionado com uma estátua viva. Estátua viva é do mundo urbano. Ele é do mundo urbano. A estátua viva não é uma prática artística nascida nos sertões. É uma prática urbana levada para os sertões. Então, da mesma forma, eu trabalho muito com essa ideia do sertão conectado, né? Esse sertão que nunca foi separado, ele sempre está em movimento, não é? Ele sempre está conectado. Eu digo sempre que o sertão se tornou um espaço separado do litoral, não por vontade do sertão. O litoral é que construiu um discurso de separação, e não o contrário. O sertanejo nunca quis se separar de coisa nenhuma, não é? Nunca, não é? Ele faz esse trânsito muito tranquilamente. Quem botou uma barreira e construiu um muro quase intransponível, e, sobretudo, na historiografia, não é? Na historiografia, foram escritores, pensadores dos litorais, né? Por isso que eu digo muito, eu prezo muito, a Irã sabe disso, e a gente tem batalhado muito aqui no nosso programa isso, que é construir uma história dos sertões a partir dos sertões, né? A partir dos sujeitos dos sertões, né? Por isso que nós temos, eu não comentei isso, né, Irã? Nós temos missões de pesquisa, né? Nós, professores do programa, fazemos missões de pesquisa. Nós vamos para as cidades do sertão, nós já fomos para o Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, fomos até para outros sertões, para Portugal, para a Inglaterra, né? Missões custeadas pela universidade, pela pós-graduação, pela pró-reitoria de pós-graduação, para a gente entender o que a gente vai fazer nesses lugares. O primeiro lugar que a gente vai normalmente são nas bibliotecas municipais, não é?
daquela cidade, porque lá tem uma produção de escritores memorialistas da cidade, da região, que a gente não encontra na Amazon, que a gente não encontra nas bibliotecas de universidades, a gente encontra ali. Então, a gente quer saber como é que esses sujeitos que vivenciam o sertão leem o seu sertão. Não é? Eu lembro bem de uma das pesquisas, não sei se a Irã estava nesse dia, de uma das nossas missões, não lembro nem onde foi, né? Que a gente perguntou para um cara que estava num sítio lá, a gente perguntou assim, o que é o sertão para você? Ele deu uma resposta, eu achei tão impressionante, ele disse assim, o sertão para mim é até onde eu enxergo ali na minha cerca. Ali é sertão, veja. Então, é uma leitura que ele tem de sertão. Lá em Feira de Santana, nós perguntamos isso para o grande cordelista, maravilhoso cordelista, o Franklin Machado Nordestino, e a gente perguntou, onde é que o que é o sertão para ti? Ele disse assim, é até a fronteira de Feira de Santana. Para lá é sertão, aqui nós estamos na porta ainda, a gente não entrou no sertão, quer dizer, então é interessante como cada um faz uma leitura, né? Então é importante a gente perceber que o cordel é uma grande possibilidade de quebra de dicotomias, muito importante como quebra. E também, para terminar essa questão dela, o cordel também é um espaço, estou falando do cordel como um espaço para furar determinadas bolhas do conservadorismo da história, né? Trazer novos temas, novos personagens, e é claro que a gente tem que garimpar, né? Isso tudo não vem na nossa mão, assim, o cordel vem, não, a gente tem que garimpar, tem que ir nos acervos, né? Tem que ir nos acervos particulares, tem que ir nos acervos efetivamente que já estão oficializados, para a gente garimpar essa produção, né? Gente, mais perguntas? Antônio deu mais contribuições aqui. Olha, tem a Beatriz falando que, como é necessária essa discussão, o ensino básico, ela nunca teve nada de cordel e percebeu o quanto isso faz falta e está mais interessada. E esse é um tema, sabe, professor Lorival, chamando de Lori aqui, parece que está sentado lá na praça de alimentação de Caicó, tomando um negocinho, comendo uma carne de sol. Mas veja, e todos estão absolutamente convidados. Mas eu fico pensando nisso, né? Eu escrevi um último texto agora falando sobre ensino de história antiga e literatura de folhetos, né? Eu usei aquele folheto O Poder Oculto da Mulher Bonita, do Ataíde, para falar sobre como a gente pode discutir gênero a partir dos personagens que ele usa. E ele simplesmente convoca Judite e Cleópatra, coloca isso no mesmo cordel e fala, quer aprender o Poder Oculto da Mulher Bonita? Esses são os exemplos. E eu apresentei isso Isso é maravilhoso, isso é espetacular, é espetacular. Eu apresentei esse texto no Congresso da Ampul, que teve do GT de História Antiga, lá em Florianópolis agora, né? E o pessoal ficou doido, de falar assim, ele não fala de onde ele tirou a história de Cleópatra, ele não cita referência, ele não cita nada, mas ele reconta a trajetória dela em 9 estrofes, sabe? É uma coisa sensacional. E aí, assim, eu fiquei pensando um pouco nisso nesse texto, né? O que significa usar cordel em sala de aula no Nordeste? Qualquer cidade, Norte, Nordeste. E o que significa usar cordel no Sul e Sudeste? Porque a gente aqui não está falando de usar a literatura de cordel como um folclore no curso na aula de história no Rio de Janeiro, porque tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. A perspectiva, o olhar sobre o cordel que o Nordeste e o Norte tem é visceral no sentido de que você falou. O cara aprendeu a ler, as memórias mais bonitas que ele tem, ou as mais feias, pronto, vamos ficar com as bonitas, do seu avô, do seu bisavô, muitas vezes é cantando cordel, pro guri, pra guria, pequenininho. Então, assim, você usar cordel para numa sala de aula, que tem uma pessoa que passou por essa experiência, é outra lógica. Acho que o bacana de usar isso fora desse contexto social e histórico, que é o caso do Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas a gente talvez entrar possibilitar um olhar crítico sobre um Brasil, outros Brasis, né? E assim, a gente bate para a cama na BNCC, eu bato na BNCC, eu acho que é tudo que nós não precisávamos, muito em parte, estar nessa discussão da BNCC, mas tem uma coisa ali que a gente pode explorar, que é esse olhar crítico plural, e acho que o cordel possibilita muito isso para quem não está no Nordeste, para quem não tem essas referências, né? E aí, Beatriz, eu acho que isso é muito pertinente, e aí, assim, por isso que eu trouxe esse curso, ele tem essa espinha dorsal, né? Ele está na pesquisa de cordel, e hoje vocês estiveram aí já partindo também para a gente dar uma amarrada, se não tiver mais questões aqui.
a gente dar uma amarrada para o final do curso, né? O Lorival trouxe isso hoje, né? Essa coisa de você pesquisar cordel. O que em termos de pesquisa histórica a gente tem ali? E, gente, até a Primeira Guerra Mundial. Olha, eu trabalhando, né, na pesquisa, eu percebi isso, né? Você sabe muito bem, Lorival. É possível você fazer um estudo das recepções das notícias da Primeira Guerra e da Segunda Guerra nos jornais da época pelo olhar do cordelista, que ele via essas notícias em tempo real. Guerra acontecendo, e ele vê essa notícia no jornal e ele escreve sobre o cordel, e muitas pessoas, ele serve, né? O cordelista tem esse papel, é quase quase não, é um homem letrado do seu tempo e para o seu público, né? Traduzindo essas notícias para as pessoas que o leem da Primeira Guerra. É história contemporânea, né? Quer dizer, você pode fazer isso e você pode... Então assim, tudo isso para dizer que a pesquisa histórica do cordel tem essa vitalidade, e acho que, eu espero que esteja ficando claro para vocês o quão isso é potente, para usar uma palavra aí que apareceu aqui no nosso chat, né, da Leila, para você trazer um ensino de história que use documentos, e esse é o ponto, né? A gente usa pra caramba os filmes de Hollywood em sala de aula. A gente usa pra caramba jogos diversos em sala de aula. Mas cadê a história do Brasil? E aí, não só da história do Brasil, mas cadê essa brasilidade, né? E acho que a fala do Lorival foi muito, muito maneira nesse sentido, porque ajudou a gente a perceber. Eu não estou querendo ser aqui ufanista, não é isso. Mas é a gente, de fato, pluralizar o nosso olhar, de verdade. Né? E aí ressignificar o ensino por esse lugar é muito bom. Gente, se não tiver mais perguntas, eu quero, mais uma vez, agradecer a gentileza, o tempo, porque eu sei que você está cansado, eu sei que está todo mundo cansado, e eu quero agradecer muito a tua presença aqui, a tua fala, dizer para a turma que a gente vai se encontrar quinta-feira, a gente vai partir para as últimas aulas, 2 últimas aulas do curso, que é com o professor Lindoaldo, e aí ele vai fazer, Lorival, uma oficina de cordel, em 2 dias. Produção, de tudo, uso em sala de aula, vai ser massa demais. Então, assim, Lori, vou te passar a palavra, você falar o que você quiser agora no final. Já agradeço a turma, como sempre, desejo um excelente final de noite pra gente. Vai lá, Lori. Obrigado, Airan. Novamente, obrigado pelo convite. Digo aqui ao Júnior, não sei se o Júnior está aí ainda, que abriu aqui para ele pensar o Frei Damião a partir do cordel, faça isso, tem muito cordel do Frei Damião. Vi outros comentários aqui bacanas. Então, assim, a Airan sabe o meu contato, eu vou passar aqui no chat agora o meu e-mail, não é? Quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer indicação bibliográfica, fiquem tranquilos, passem na medida do possível, eu vou respondendo. Quando a Irã falou uma coisa importante, que não é que a gente seja ufanista, não é isso não, a gente não é nem ufanista, nem xenófobo, nada disso, né? Muito pelo contrário, não é? Tanto que eu indico sempre aos meus alunos 2 livros, na verdade, que é do Mark Curran, que é um americano, né? Que tem 2 livros impressionantes, que é a História do Brasil em Cordel e Retratos do Brasil em Cordel. Né? É um norte-americano que veio aqui pesquisar, e eu indico porque eu acho livros muito bem escritos, sabe? Muito bons, assim, da gente entender o Brasil através do cordel. Nós conseguimos construir qualquer narrativa da história do Brasil através do cordel. Eu não tenho a menor dúvida. Né? Eu tenho um livro sobre o Getúlio Vargas no cordel, Jackson Pandeiro no cordel, um monte, eu não vou nem citar porque são vários. Então, assim, é possível, sim, fazer uma pesquisa de fôlego, não é? Fôlego mesmo, densa, como o cordel, tendo o cordel como uma fonte privilegiada de análise, e concordo radicalmente com a Airan, o cordel tem que chegar em todas as cidades. O Rio de Janeiro teve um projeto maravilhoso chamado Autonomia Carioca, que foi a distribuição de mais de 25 mil cordéis nas escolas públicas do Rio de Janeiro, das escolas municipais do Rio de Janeiro. Não é? Eu acho que isso tem que ser replicado mais vezes em mais escolas, não é? E o cordel sim, essa possibilidade de mostrar um outro Brasil, não.
não é um outro Brasil, é mostrar também o Brasil a partir de outros sotaques, não é? De outras culturas, através de outras possibilidades de enxergar o Brasil. Não é? Isso não é ser ufanista, não é? Isso é dizer que nós somos diversos e temos muitos sotaques, não é? Não somos uma coisa só. Não é? Então, de novo, agradeço a Irã pelo convite. Sempre que precisar da minha humilde contribuição, estou sempre à disposição. É um tema que me interessa muito discutir. A todos vocês, não é? Que ficaram aqui pacientemente ouvindo este professor durante esse tempo todo, não é? E o que precisar da minha ajuda pode contar, porque eu faço disso a minha vida. Não é? Então, muito obrigado e um beijo no coração a todos vocês. Valeu, Lori. Valeu, gente. Meninas, meninos, meninas, muito obrigada. Desejo uma excelente... Lorival, já virou marca desse curso. Né? Eu ainda não jantei. Então, sempre desejo boa janta para todo mundo. Um beijo, gente. Muito obrigada. Só uma ressalva, o seu sotaque já está todo potiguar. É tudo misturado, eu sou a diversidade propriamente dita. Viu?